Salve, meu povo! O verbo compartilhar. Esse é o episódio de número 12. Eu quero te pedir, antes de darmos continuidade aqui, para você, por favor, se inscrever no canal, se ainda não o fez. Também pedimos, por favor, que você acione o sininho, porque assim você fica sabendo toda vez que um vídeo novo estiver disponível, e também dá um like nesse vídeo, tá bom? O nome do episódio de hoje é Réu Confesso. Depois da vinheta. No livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, está escrito o seguinte: quem confessa seus pecados e os deixa, encontra liberdade, encontra libertação, encontra perdão. Confessar pecados, muitas vezes, é tratado como algo extremamente amargo, como algo ao qual a gente deve evitar ao máximo, porque pode ser comprometedor para a nossa reputação, pode nos colocar em maus lençóis, e enfim, para que também eu vou confessar o pecado se talvez eu não o deixe, né? Veja bem, é lógico que essa declaração, essa orientação da Bíblia, quem confessa os seus pecados e os deixa, tem a ver, obviamente, com você não repetir o pecado. Mas não é tão simples assim. Veja se você consegue acompanhar esse raciocínio comigo. Deixar tem a ver com largar, né? Com você soltar. A confissão de pecados já é um deixar. Por quê? Quando você faz algo, você sabe que está errado, que você falhou, que você fez a escolha errada, se lambuzou muitas vezes. Tem gente que se enrola com coisas aí que envolve até assassinato, enfim, né? Coisas de extrema complicação. Mas quando você tá com uma culpa, tá com um peso no seu coração e não confessa, você está retendo esse peso, você está guardando esse peso. Então, confessar o pecado é também parte do processo de deixá-lo. Se a gente não confessa o pecado, a gente está guardando ele, nós estamos agarrados àquele pecado. Uma vez eu escutei um homem dizer que a mentira, né, ou vamos tratar o pecado, aliás, desculpa, ao contrário, a verdade, ela é tão preciosa, mas tão preciosa, que muitas vezes ela fica guardada, rodeada por um sem número de mentiras, né, de esquemas, de simulações e dissimulações, como se fosse uma fortaleza de mentiras e dissimulações em torno da verdade. Tamanha a importância da verdade, né? Então, falar a verdade, externar a realidade, é largar o pecado. Então, vou pegar aqui um exemplo pesado. Digamos que você cometeu um homicídio, você matou alguém, mas conseguiu disfarçar, né? Conseguiu esconder esse crime. Você pode pensar, poxa, mas se eu confessar esse pecado, esse crime, eu vou preso. Sim, porque as coisas têm consequências, sem sombra de dúvidas, você vai ter que pagar, né, diante da lei pelo seu crime. Mas se você não confessar o seu erro, o que vai acontecer é que ele vai estar lá dentro de você, acabando com a sua vida, destruindo a sua vida e te impedindo de viver a libertação de Deus, te impedindo de viver o conserto de Deus, te impedindo de viver o novo de Deus. Ah, mas eu é diferente, eu traí meu marido, né? E aí eu engravidei, e aí eu dei um jeito de fingir que o filho era dele, e agora ele até hoje acha que eu sou a mãe, que ele é o pai da criança e não é. Para que eu vou falar isso daí? Para que eu vou pôr isso para fora? Eu falei, então, se você não põe para fora, você está preso ao adultério, né? Se você não confessa o homicídio, você está preso a ele. Você está preso a essa condição de homicida, ou de adúltera, ou adúltero, desculpa, enfim. A confissão, portanto, é um mecanismo que Deus, pela misericórdia dele, nos proporcionou para renovar a nossa vida, para dar fôlego, né, para dar ânimo, para dar
essa capacidade de continuar adiante, renovar a esperança. Se eu fico retendo a confissão, eu não recebo perdão. E entrando nessa questão do perdão, tem uma outra perspectiva muito importante, porque assim, às vezes você não é a pessoa que cometeu o pecado, você sofreu pelo pecado de outro, né? Você foi magoado, foi agredido de alguma forma, às vezes até fisicamente, né? E aquilo ali te marcou, né? E com razão. E aí você retém aquela mágoa, retém aquele ressentimento, retém aquela raiva, né? Por ter passado por aquela coisa e não ter tido, por exemplo, a oportunidade de revidar. Se você não usa a confissão como um instrumento para se livrar desse sentimento, o que vai acontecer é que você vai ficar preso a ele. Então, no processo de deixar o pecado, ou o processo de deixar o pecado, ele começa com a confissão. Se eu não tiver a honestidade de reconhecer o que eu fiz ou o que eu estou sentindo e confessar isso daí, eu vou ficar preso ao negócio. E se eu estou preso a isso, isso vai de uma forma ou de outra, talvez numa escala, para alguns numa escala extremamente implacável, outros de uma forma um pouco mais velada, mais presente mesmo assim, vai meio que permear a sua vida e quem você é. Né? Você passa a ser uma pessoa ressentida, no caso de você ter guardado mágoa por causa de alguma injustiça, às vezes até uma grande injustiça que você sofreu, uma grande violência que você sofreu. Quer dizer, se eu não tenho a disposição de confessar, eu não acesso o perdão. Porque o perdão, ele também está para depois da confissão, ele não está antes. Né? Então, para eu liberar perdão para alguém, por exemplo, não adianta eu virar para a pessoa que me fez o mal e falar, não, beleza, eu te perdoo. E ficar ali com aquele negócio, eu só falar aquilo para parecer ser uma pessoa nobre. Mas no fundo, eu falo, eu te perdoo, mas não quero nem te ver mais na minha frente. Ué, esse sentimento precisa ser confesso. Né? Eu preciso reconhecer, falar assim, cara, o cara veio me pedir perdão, até falei que eu perdoo, mas nossa, se eu tenho uma raiva dessa pessoa, eu falo assim, põe isso pra fora, cara, se liberta disso daí. Se liberta disso daí, tá fazendo mal só pra você. Né? Então, se você não confessar o que está no teu coração, você pode até falar que você perdoou, mas o perdão não vai valer nada. Né? E quem não perdoa não recebe perdão. Então, tanto a pessoa que causou o dano tem que ter a disposição de confessar para acessar o perdão, como a pessoa que sofreu o dano deve perdoar para acessar o perdão também, porque uma coisa que nenhum de nós pode nunca esquecer é que todos nós somos pecadores na essência, todos nós. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, esquece, isso é papo furado, não existe não ter pecado. Você pode até não estar vivendo uma vida de pecado, toda vez fazendo a mesma coisa, errando todo dia a mesma coisa, mas nós somos pecadores. E ter a simplicidade de reconhecer as fraquezas e as limitações é o que nos predispõe a acessar o perdão, é o que nos leva ao caminho da libertação, para que eu possa então finalmente deixar o pecado, de vez. Né? Agora, a gente esperar que esse peso que está no nosso coração vá ser removido pela ação do tempo, quer dizer, se eu ficar muito tempo sem confessar o meu pecado, vai chegar uma hora que eu não vou nem mais lembrar dele, esquece, isso não vai acontecer. Vai te perturbar, especialmente se você for uma pessoa temente a Deus, vai te perturbar até você confessar. Porque Satanás é sujo e ele vai usar qualquer brecha que ele tiver para dar continuidade ao tormento na sua vida. Então, não dê mais oportunidade para ele. Use esse instrumento, essa bênção que Deus nos deu. A possibilidade de nos apresentar diante do altar de Deus, nos aproximar confiadamente ao trono de Deus em busca de misericórdia. Deus nos garante isso. Basta nós termos a simplicidade de aceitar. Deus te abençoe.